Pode falar, Wagner. Tá, joia. Lá no livro de João, capítulo 12, o início da nossa leitura, no versículo 1, do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Lá no livro de Marcos, no capítulo 14, o relato dessa mesma história traz que o Senhor Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E tem um detalhe que pode ser um acréscimo nas informações, fala no versículo 4, que indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Então, tem a fala de Judas, lá em João, né, que pergunta por que não foi vendido e dado dinheiro aos pobres, e no relato em Marcos a gente vê que alguns se indignaram. E ressalta também que a casa em que o Senhor Jesus estava, nessa ceia, era a casa de Simão, o leproso. Agora a gente lê lá em Marcos 14, do 22 ao 26. Em outro momento aqui, né, o Senhor, já na ceia, agora esse relato com os discípulos, né? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, lhes dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, me veio no coração aquele momento, né? Eu tentei imaginar o Senhor, aqueles 6 dias que antecederam esse momento da ceia, da Páscoa, o Senhor ali naquela mesa, com a presença daquele leproso Simão, daquele que ele havia ressuscitado dentre os mortos, que era Lázaro, do traidor, que era Judas, daquele que havia de negar, que era Pedro, e tantos outros que se indignaram com aquele possível desperdício de bálsamo. E o Senhor, ainda assim, conhecendo todas essas múltiplas personalidades, figuras, comportamentos, o Senhor foi até o fim. Ele não desistiu, sabendo que eram por ladrões, por traidores,
por aqueles que achavam que era muito que estava sendo feito por ele, mas no meio de todos eles tinha Maria, né? E eu pensei, fiz uma reflexão assim daquele coração que o Senhor deu a Maria, né? Um coração de cuidado do Senhor, um coração de servir ao Senhor com tudo que ela tinha. E com esse espírito, então, eu convido os irmãos de nós irmos à mesa do Senhor, como traidores, como aqueles que negam, como aqueles que acham que é muito, como leprosos, mas pedindo ao Senhor que nos dê um coração como aquele de Maria, um coração de serviço, um coração de amor ao Senhor. Com esse espírito, irmãos, e sabendo que o Senhor foi até o fim por nós e não desistiu, mesmo sabendo por quem ele ia, ele não desistiu. Eu convido os irmãos, então, a participar desse momento tão elevado, tão precioso para o Senhor. Pai querido e Deus de amor, que o Senhor mesmo esteja conosco e receba esse momento, que ele seja agradável, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. E obrigado, Pai, que o Senhor determinou, Senhor, que nós fizéssemos esse momento em memória do Senhor, Pai. Nós o fazemos, Senhor, com temor ao Senhor. E na esperança, Pai, de partir desse pão com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Que Jesus não desistiu da cruz. Mesmo sabendo quem ele não desistiu. Muito obrigado, Senhor. Porque um dia o Senhor mandou o teu filho e ele foi até o fim. Nós que negamos o Senhor, nós que traímos o Senhor, nós que somos leprosos, Pai. Senhor, receba mesmo, Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão eterna por esse sacrifício, do qual nós nunca vamos saber o preço, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Vamos partir o pão, irmãos. Vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Leremos os primeiros 2 versículos. Lucas 3:1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Como os irmãos sabem, boa parte dos irmãos, temos seguido uma sequência de estudos em que o Senhor, nós temos observado como é que o Senhor tratou com pessoas com que ele encontrou durante o seu ministério. Temos seguido, mas então temos seguido uma sequência que o irmão Campo Morgan, no seu livro Grandioso Médio, apresenta. E hoje, para mim, um grande desafio, porque o assunto de hoje seria um que naturalmente eu pularia. Assim, eu não quero falar de Caifás, de Anás e Caifás, mas é um desafio importante, né? A gente enfrentar assuntos que naturalmente não olharíamos, mas sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, né, e para a educação na justiça. Então, nós não devemos pular esses personagens, né? E nós, claro, a nossa dependência do Senhor é grande, né? Precisamos que o Senhor aproveite e fale conosco, né? E apenas antes de orarmos e nos lançarmos ao assunto, isso é válido não somente para hoje, mas para as próximas 2 mensagens, e vai mesmo na mesma linha, que a próxima é Pilatos, né? E depois o Herodes. Então é uma turminha que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Amém. Mas o desafio está aí,
E o irmão Campo Morgan, ele diz que esses 3 estudos, eles tocam um aspecto trágico da história. Por que trágico? Porque foram pessoas que entraram em contato com o Senhor e, com tudo isso, não se arrependeram e não foram curados. Isso é trágico. Isso é muito trágico, né? Então, assim, é um assunto solene, porque ao considerarmos a vida deles, nossa oração tem que ser uma só. Senhor, não deixa eu cair no mesmo erro, né? Nem de perto, né? Nós queremos ser como aqueles que correram após o Senhor para serem curados e foram curados pelo Senhor, né? Então, vamos colocar esse tempo em oração diante do Senhor, submeter a autoridade e a condução do Santo Espírito. Damos graças a Ti, Senhor, pela mesa que o Senhor estabeleceu e que o Senhor nos chama com tanto cuidado, Senhor, tanta paciência, tanta insistência, de nos apresentarmos diante de Ti para reconhecermos que o Senhor é a cabeça. Amém. Para reconhecermos que o Senhor, sim, foi aquele que morreu e verteu seu sangue por nós, mas também porque o Senhor ressuscitou, também porque o Senhor está assentado à direita da majestade nas alturas, e dali o Senhor tem aberto os selos, tem desenrolado, Senhor, a história de acordo com o teu propósito. E aqui nos encontramos, Senhor, olhando para Ti em dependência, pedindo que o Senhor nos ensine, o Senhor fale ao nosso coração durante esse tempo. Ensina-nos, Senhor, instrui-nos na Tua palavra, traz-nos, Senhor, e traz temor ao nosso coração, que a nossa resposta a Ti seja calorosa, afetuosa, e não como dessas pessoas que ouviram e foram antagônicas a Ti, Senhor. Senhor, em Adão, nosso coração não é diferente do deles, mas nós Te bendizemos porque estamos em Cristo Jesus nessa noite. E podemos olhar para Ti com confiança, pedindo que o Senhor nos corrija, o Senhor nos atraia, o Senhor nos ganhe. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Qual o plano para hoje à noite? Então, em vez de começarmos diretamente com essas 2 pessoas, né, Anás e Caifás, vamos voltar ao Antigo Testamento. Vamos resgatar um pouco do conceito do sacerdócio, de acordo com o plano e o propósito de Deus. Quando Deus estabeleceu isso, né? Quais eram alguns dos princípios que Ele havia estabelecido? E isso nos servirá de base, porque ao chegarmos aos dias do Novo Testamento, veremos que as coisas já tinham desandado, como a gente diz, né? As coisas já não estavam bem. Mas chegando ao Novo Testamento, aí sim, vamos olhar um pouco das pessoas de Anás e Caifás, o que o Novo Testamento revela deles, o que os escritos dos historiadores extra-bíblicos também trazem a respeito deles, né? E depois veremos as palavras do Senhor para com eles, como que o Senhor falou com eles, a atitude do Senhor para com eles, né? E aí vamos concluir com alguma consideração que eu acho que diz respeito a nós, né? Então vamos iniciar no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Os irmãos que conhecem a história, o início do livro de Êxodo trata da saída do povo de Israel do Egito. E no capítulo 20, o Senhor dá a Moisés as tábuas da lei. Então, nós estamos no capítulo 19, isso é um ponto importante. Um povo que acabara de sair do Egito, já havia passado o Mar Vermelho, estava ali para aprender a servir a Deus. E Deus lhes daria daí a pouco a lei. Então, isso aqui é um pouquinho antes, então é alguma coisa que antecede a lei. Isso é importante, né? Quando Paulo faz o argumento dele no livro de Romanos, ele diz, olha, Deus chamou a Abraão e lhe prometeu, né, o que lhe prometeu antes da lei, né? É pela fé, né? A lei vem depois, né? A lei vem com outros objetivos. E aqui nós vamos ver algo que vem antes da lei. Capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente
ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uma palavra bonita do Senhor. O Senhor abre seu coração e diz para o povo de Israel: eu quero uma nação inteira de sacerdotes. Todos. Todos. Né? Mas o versículo 5 começa com uma condição: se diligentemente ouvides a minha voz. E sabemos que Israel, muita semelhança de nós, né? Teve os momentos de falha. Encurtando uma história mais longa, o Senhor acabou restringindo o sacerdócio à casa de Arão. Então, isso é uma questão importante. Ou seja, o coração do Senhor era que toda a nação fosse de sacerdotes. Mas acabou ficando restrita à casa de Arão. No contexto da igreja, se o Senhor recupera isso, lá em Apocalipse diz que nós somos, né? O Senhor fez de nós, igreja, reino e sacerdotes. Né? Então, o primeiro conceito é esse. Né? O Senhor, por questões referentes a Israel, não por questões do seu plano, do seu desejo, do seu coração, ele restringiu o sacerdócio à casa de Arão. Avançando um pouquinho, capítulo 28 do livro de Êxodo. Êxodo 28, os primeiros 2 versículos. Êxodo 28, capítulo 28, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para as vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E o capítulo 28 trata da descrição, né, das vestes, né, com todas as suas simbologias e coisas que nós não podemos entrar agora. Então, aqui nós vemos especificamente quando o Senhor disse: olha, então traz Arão e seus filhos para junto de ti, eles me oficiarão como sacerdotes. Então, eles tinham essa incumbência, né? E o sacerdócio, a palavra em hebraico parece que significa aquele que se interpõe, né, entre duas partes, e aqui, claro, entre Deus e os homens. Então, eles oficiariam da parte do povo em relação a Deus e da parte de Deus em relação ao povo. Não é de admirar que tenha se formado, e isso até Deus tinha esse propósito, uma hierarquia, né? Então, entre os sacerdotes, vamos ver apenas um texto para mostrar que existia essa hierarquia. O texto está no segundo livro de Reis, no último capítulo, que é o capítulo 25. Segundo livro de Reis, capítulo 25, o versículo 18, por exemplo, existem outros versículos parecidos a esse. Um só acho que é suficiente. Diz: levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, né? E os 3 guardas da porta. Então, temos o sumo sacerdote, o segundo sacerdote, havia os sacerdotes, né? O corpo de sacerdotes era bastante amplo. Então, o nosso assunto hoje é o do sumo sacerdote, é o principal dessa hierarquia. E o sumo sacerdote, no conceito do Antigo Testamento, era, em princípio, para ser uma pessoa só, né? Em alguns momentos, parece que mais de uma pessoa havia sido chamada de sumo sacerdote. Então, um exemplo que os estudiosos dão é quando Davi assumiu o reino, ele nomeou um sacerdote, sumo sacerdote da casa de Arão. Mas ainda havia um outro que servia na época de Saul.
Então, por algum tempo, aparentemente, houve uma certa superposição. Mas isso não era o normal. O fundamental, o normal no coração de Deus é que houvesse apenas um sumo sacerdote. E vemos isso em alguns textos, né? Deixa eu convidar os irmãos para abrirem em Números 35, um exemplo, para a gente entender que essa pessoa do sumo sacerdote era para ser uma pessoa. Números, capítulo 35, versículo 25. Aqui fala das cidades de refúgio. Israel tinha cidades de refúgio, onde um homicida, alguém que tivesse matado uma outra pessoa sem querer, podia fugir e se esconder ali, né? E o vingador do sangue não poderia entrar naquela cidade, tomar vingança, não poderia, né? Então, enquanto essa pessoa ficasse na cidade, estava salvo. E a pergunta que se faz assim, bom, até quando? Né? Podia ficar lá até quanto tempo? E a ordem de Deus era o seguinte, até a morte do sumo sacerdote. Então, isso marcaria o momento em que a pessoa poderia sair da cidade, estaria livre para trafegar normalmente pela terra. Então, o versículo 25 do capítulo 35 de Números diz isso. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Então, muito claramente, a figura do sumo sacerdote era uma, né? Não diz, olha, até a morte do sumo sacerdote daquele local, daquela região, não, é do sumo sacerdote. Então, não havia dúvida, era uma pessoa, né? Como é que o sumo sacerdote era instaurado, né? Oficiado naquela posição? Isso é importante. Então, nós voltamos para o livro de Êxodo, capítulo 29. E aqui vemos como isso foi feito com Arão, o primeiro sumo sacerdote, e foi assim, né, para os subsequentes. Capítulo 29 de Êxodo, a partir do versículo 4. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Vários desses itens eram específicos para o sumo sacerdote, né? Ou seja, as vestimentas do sacerdote comum não incluía muitos desses itens, né? Então, por exemplo, o peitoral era específico, era onde estavam aquelas pedras engastadas com os nomes, né, das tribos, etc. Era só para uma pessoa, só o sumo sacerdote que tinha aquilo. Okay? Versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Esse derramar do óleo era somente para o sumo sacerdote. Diz a tradição que os sacerdotes eram ungidos passavam um pouquinho de óleo, né, na cabeça, com a mão, com o dedo, com o polegar, mas o sumo sacerdote não, eles viravam o mesmo óleo, né? Isso realmente fala da abundância, né, do Espírito Santo. O símbolo do óleo na Bíblia muito frequentemente representa o Espírito Santo. Versículo 8. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás as túnicas, e os cingirás com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Então, aqui temos como que eles eram consagrados, né? Tinha todo um procedimento, e a marca registrada era a unção, né? E era necessariamente da família de Arão. Como é que isso passava para os demais? De pai para filho, né? Então, avançando um pouco no capítulo 29, no versículo 29,
Êxodo 29 e 29, as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Aí volta-se aquela unção de derramar o óleo, porque aí o seguinte seria o sacerdote, o sumo sacerdote. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar. Então, um filho seria sacerdote no lugar de Arão, e assim sucessivamente, né? Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Então, vamos encerrar essa visão rápida aqui no Antigo Testamento, vendo o momento em que o sacerdócio passou de Arão para seu filho Eleazar. Então, isso está em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Versículo 28. Arão estava prestes a morrer. Então, versículo 28 de Números 20 diz: Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Então, desde a partir desse momento, o novo sumo sacerdote foi Eleazar, e assim sucessivamente. Esse aqui é Números, capítulo 20, versículo 28. Okay? Números 20 e 28. Antes de chegarmos aos sumos sacerdotes Anás e Caifás, precisamos encerrar essa parte com o antitipo de todas essas tipologias, né, do Antigo Testamento, né? Hebreus capítulo 4. Abra comigo, por favor, um versículo muito importante nesse contexto, né? Então, o topo da pirâmide hierárquica, se é que a gente pode dizer assim, no Antigo Testamento, era o tal do sumo sacerdote. Era para ser um só, né? Mas isso era uma sombra da realidade. A realidade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no contexto do Novo Testamento, né, o Novo Testamento não se refere ao Senhor simplesmente como sumo sacerdote, quase que como colocando no mesmo nível. Ele tem um destaque, porque ele é o antitipo, ele é a realidade da qual aquelas sombras todas falavam. Então, existe um adjetivo a mais, né? E aqui encontramos isso no capítulo 4, versículo 14 do livro de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, quanto mais elevado uma pessoa está numa hierarquia, né, tão menos à vontade nos sentimos de encontrar com ela. Então, se eu for conversar com, sei lá, o chefe de departamento, é meu colega. Mas se eu conversar com o proreitor, já peraí, né? Mas o proreitor que é irmão é mais próximo ainda, então não é um bom exemplo. Mas se pegar, por exemplo, a reitora, já é outra história, né? O governador, o presidente dos Estados Unidos, imagina, quero distância, eu não quero uma pessoa, porque a gente percebe que existe uma distância, né? E aqui esse texto põe o Senhor no ponto mais alto que a gente consiga imaginar, o grande sumo sacerdote. Mas, versículo 16 diz, acheguemos-nos. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Mas por quê? Porque ele pode se compadecer de nós, ele conhece a nossa estrutura, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, diz o versículo 15. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a consequência é acheguemos-nos, portanto, é um convite. Apesar dessa suposta distância, o texto diz, chegue-se, aproxime-se, venha. Acheguemos-nos, portanto, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, esse é o grande sumo sacerdote. Todo aquele sistema do Antigo Testamento apontava para esta realidade. Mas quando o Senhor veio, nos dias da sua carne, antes dele morrer, antes de ressuscitar, antes de ascender aos céus, esse sistema ainda estava, assim como o templo. Não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes, mas estava ali as coisas, né, funcionando entre aspas, né? De fora, aparentemente, tudo bem, mas sabemos pelas próprias palavras do Senhor que as coisas estavam muito mal, né? Não estavam de acordo com o coração de Deus. Então, deixa eu chamar a atenção para os irmãos. Nós começamos com esse texto de Lucas, capítulo 3, e Lucas, como médico e historiador que era, resolveu localizar no tempo muito bem o momento do início do ministério de João Batista. Então, ele não diz simplesmente, olha, um dia veio a palavra do Senhor a João Batista. Ele localizou muito bem no calendário, né? Ele citou ali governadores, tetrarcas, etc., e estes dois sumos sacerdotes. Versículo 2 diz, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. E aí, tendo lido isso, nós precisamos parar e dizer assim, não, espera aí. Não era para ser um só? Como que tem dois? Né? E é claro que os estudiosos, eles entram nesses detalhes, estudam, e observando não somente o texto bíblico, mas também muitos relatos de historiadores extra-bíblicos, existe quase que uma concordância, né, geral, que a situação era a seguinte. Anás, ele foi empossado... detalhe, eles não eram necessariamente da família de Arão. Naquela época, quem empossava o sumo sacerdote era o governo romano, era o procônsul romano. Aquilo passou a ser uma ação política, né? Porque o sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio, aquele grupo de 70, né? Que comandava politicamente o país, né? A nação de Israel. Então, o governo romano ter como presidente do Sinédrio alguém que ele indicou era muito confortável para eles. Era uma das maneiras de manter, né, Israel subjugado ao desejo e às ações de Roma. Então, era Roma quem determinava. Então, irmãos, esse negócio de mitra, de vestes, de unção, de óleo, de filhos de Arão, aquilo está completamente fora de moda. Nos dias do Senhor, encontramos esses dois, e no caso de Anás, ele foi empossado, né, por Valério Grato, aliás, Quirino era o Valério Grato, foi quem depôs, aí tem isso também, depunha, né, não esperava a morte. Né. Então, quem instaurou ele nesse ministério foi Quirino, que era um procônsul da Síria, e dizem que foi por volta do ano 7 desta era. Né? Coincidentemente ou não, foi o ano que os estudiosos entendem, foi o ano do Bar Mitzvah do Senhor. Então, aquele ano que o Senhor subiu para o templo, né? Pela primeira vez, e vemos o relato disso em Lucas capítulo 2, ele conversando com os doutores da lei, etc. Aquele ano foi o ano em que Anás foi empossado como sumo sacerdote por parte de Quirino. E ficou ali uns 7 anos. Ele foi deposto por esse Valério Grato. Ele impôs outra pessoa, né, eu não lembro o nome, um nome complicado ali. Depois dele, um dos filhos de Anás, que também não ficou muito tempo, e depois do filho de Anás, um tal de José Caifás. Caifás é o sobrenome, José é o primeiro nome. Mas ele só aparece no Novo Testamento como Caifás. Né? Assim que Caifás apareceu lá. Então, quem era o sumo sacerdote? De fato, nos dias do ministério de João Batista, o Senhor era Caifás. E depois ele foi deposto por volta do ano 35.
Ele assumiu o cargo em 17, 18 depois de Cristo e ficou até o ano 35. O Senhor deve ter sido crucificado por volta do ano 30, 31 dessa era. Então, ele ficou esse tempo todo. Mas dizem que a influência de Anás era uma coisa impressionante. Dos 5 filhos dele, os 5 chegaram a ocupar a função de sumo sacerdote. E Caifás era genro dele. Então, você vê que ele tinha tentáculos para todos os lados. Quando o Senhor fez a purificação do templo pela segunda vez, ele falou assim: vocês transformaram isso aqui num covil de salteadores. Diz os entendidos que ele estava se referindo a Anás e a sua família. Porque os mercadores, né, as mesas que o Senhor virou, né, o pessoal que fazia o comércio, né, os câmbios, vendiam os animais para fazer o sacrifício, aquela coisa toda. Os gestores aqui eram os filhos de Anás. Então, imagina, aquilo era uma máfia. E quando o Senhor disse, vós o transformastes, dizem que esse vós se refere a Anás e a sua família. Então, a influência de Anás era algo impressionante. Então, me parece que ele era o sumo sacerdote não oficial, mas era quem realmente comandava as coisas. E, inclusive, os próprios historiadores, tem um tal de Renan que se diz ateu, né, um dos maiores ateus aí da história, mas ele se dá o luxo de falar de coisas do Novo Testamento. Ele diz que, do ponto de vista humano, se alguém tivesse que atribuir a culpa da morte do Senhor para alguém, esse alguém seria Anás. Então, irmãos, esse é o cenário. Esse é o cenário que encontramos nesse início de ministério de João Batista. E agora, o que eu quero fazer com os irmãos é passarmos em ordem cronológica por todos os textos do Novo Testamento que mencionam essas duas pessoas. Estão sempre mais ou menos juntas, né? E aí nós vamos entender essa sequência e observaremos o que eles falaram e o que o Senhor disse a eles, né? E temos grande instrução nesses textos. Então, o primeiro texto é esse daqui, de Lucas capítulo 3. O próximo já é bem próximo da paixão. Então, passa um bom tempo sem qualquer menção direta ao nome dessas pessoas. João capítulo 11. Oi? 12, isso. Então, a conta que eles fazem é assim: o Senhor nasceu por volta do ano 4 a.C. 4 e 7 dá 11. Então, já era naquele momento em que ele subiria. Então, quando ele subiu, né, para o bar mitzvah dele, tinha 12 anos, o Edersheimer que diz que coincidiu com o ano de posse do Anás. Pode ter sido um ano antes, mas assim, a época é basicamente essa. Oi? Anás. Posse de Anás. Isso foi por volta do ano 7 a 9. Ele ficou 7 anos no poder. Aí, por volta do ano 17, 18, Caifás assumiu. Né? Assumiu assim, né? Empossaram. E ele ficou até o 35, 38. Tem gente que vai até 38. Essas datas variam um pouquinho. João capítulo 11. Capítulo 11 de João, a gente sempre associa com a ressurreição de Lázaro. Então, isso aqui aconteceu pouco depois. Depois que o Senhor ressuscitou a Lázaro, claro, muitos creram no Senhor. E esse pessoal ficou desesperado. E nós vamos ver um pouco desse desespero aqui. Versículo 47 de João. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, deixa eu abrir um parênteses, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eram dos saduceus. E os saduceus não se davam por nada com os fariseus. Mas aqui os vemos unidos, porque eram unidos em complô contra o Senhor. E, curiosamente, isso eu nunca tinha observado, depois que julgaram o Senhor, nós vamos ler esses textos, diz que não se mencionam mais os fariseus.
Ali para frente foram só os sacerdotes, o sinédrio, não sei o quê. Ou seja, é como se eles tivessem usado os fariseus só naquele momento e depois deixa eles de lado para deixar que daqui para frente a gente toma conta. Mas, enfim, fechei o parênteses. Pergunta: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Irmãos, é o nosso sonho. O nosso sonho seria esse, né? Todos crescem no Senhor. Sabemos que isso não vai acontecer, mas eles estavam preocupados que todos de Israel creriam nele. Eles não estavam satisfeitos com isso de jeito nenhum. Depois virão, olha a preocupação deles, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. A preocupação deles era com a posição deles, e a posição que eles tinham. Eles estavam governando a nação, mesmo, né, corrupção, eram riquíssimos. Eles tinham acumulado uma fortuna. Diz que no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, diz que eles encontraram, os historiadores dizem isso, alguma coisa em torno de 2,5 milhões de libras esterlinas, isso da época do livro do Campo Morgan, que é no início do século XX, o equivalente a 2,5 milhões de libras esterlinas, né, de coisas que a ANAS havia acumulado. Eles eram riquíssimos, eles não queriam perder isso, né? Para só um pouquinho aqui. Então, observa a preocupação deles. Olha, se continuar do jeito que está, todos vão crer nele. E aí vem os romanos vão falar assim, por que esses caras, eles iam estar colocando ordem na casa, não estão, vão tirar. Tira esses caras ali e vão ficar com Israel por nossa conta. E a preocupação deles era essa. Então, vamos esperar só um pouquinho. Abra comigo Isaías, capítulo 19. Só para fecharmos esse ponto, porque nós vamos ler um texto também que lemos semana passada. Isso aqui nos ajuda. Capítulo 19, versículo 25. É o último versículo do capítulo 19 de Isaías. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Irmãos, Israel é a herança do Senhor. Israel é a herança do Senhor. Então, vamos, estabelecido isso, Mateus capítulo 21, parábola que Mário nos ajudou a entender semana passada. Assim chamada parábola dos lavradores maus. Versículo 37. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. Essa herança é Israel. E essa é a voz daqueles sacerdotes. Olha, não vamos deixar o povo crer no Senhor. Porque se crerem nele, vêm os romanos e levam a nossa herança. Porque é a herança do Senhor. Mas é assim, então vamos matá-lo e nós nos apoderaremos da sua herança. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. Essa é a fala dos sacerdotes, nesse caso aqui comandados por Caifás. Versículo 49, voltamos agora, então, tendo fechado esse parênteses, entender que essa questão da herança e como eles percebiam, né, que ficar livre do Senhor era a chave para eles. Assim pensavam, para ficar, né, reter na mão deles a herança do Senhor, que era o povo de Israel. Versículo 49 de João, capítulo 11. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. Então, lembrando, Caifás era o sacerdote, sumo sacerdote oficial. Advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra
um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. A decisão estava, decidida, está feita aqui. Isso aqui é um pouquinho antes da Páscoa, talvez 1 ou 2 semanas antes. Bem, vamos seguir na sequência cronológica. Mateus capítulo 26. Agora entramos na semana da paixão. Mateus capítulo 26. Versículo 3. Possivelmente, esse texto diz respeito à segunda-feira. Então, os irmãos lembram, o Senhor foi crucificado na sexta. Então, essa aqui possivelmente seja a segunda-feira da semana da paixão. Versículo 3, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. A decisão de que eles matariam o Senhor foi anterior. Mas os irmãos lembram que lá naquele texto, João falava assim, não durante a festa para que não haja confusão. Então aqui já estavam começando a tramar os detalhes. Então decidiram que ele seria traído, e depois prendê-lo à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto. Voltamos para o Evangelho de João. Agora, o que ocorreu, os irmãos sabem, então tem toda a paixão do Senhor, Getsêmani. No Getsêmani, Judas traiu o Senhor, ele foi pego lá no Getsêmani e levado. Okay? E o Evangelho de João, capítulo 18, nos dá alguns desses detalhes. O começo do capítulo fala do Senhor no Getsêmani, versículo 12. Assim, aí eles prenderam o Senhor, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. Olha a influência dessa pessoa, que não era o sumo sacerdote oficial, mas tamanha era a sua influência que o pessoal prendeu, leva para Anás. Vamos ver o que ele diz, o que ele faz, Pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Aqui nós vamos encontrar o seguinte cenário. O Senhor diante de Anás, veremos isso em João. De Caifás, veremos isso em Mateus. Também existe um paralelo em Marcos. E nós não veremos o Senhor diante do Sinédrio. Tudo aconteceu quase que no mesmo momento, o Senhor diante do Sinédrio está em Lucas, mas como ali não aparecem os nomes de Anás e Caifás, esse texto nós não vamos ler agora, ok? Então, levaram o Senhor para Anás, versículo 19. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus, observa que aqui é chamado de sumo sacerdote, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Aqui o irmão Campo Morgan diz o seguinte, que o real significado da pergunta que Anás fez ao Senhor é o seguinte, escuta aqui, o que você está planejando fazer com seus discípulos e a sua doutrina? Ele achou que o Senhor queria fazer uma insurreição, uma revolta, e tomar Israel no lugar deles. Olha a preocupação dele. Então, a preocupação dele é assim, escuta, o que você tem a dizer dos seus discípulos, e da sua doutrina? Irmão Campo Morgan diz, ele entende assim, a pergunta era assim, escuta, qual que é o seu plano? Com esses seus discípulos, você está trabalhando com eles e a sua doutrina.
próprio Campo Moura diz o seguinte: bom, se o senhor fosse falar dos seus discípulos, não tinha muita coisa boa para falar deles naquele momento, não. Então, de fato, o Senhor deixou de falar dos discípulos, mas provavelmente para não colocar os discípulos em apuros, né? Porque quando ele foi preso, os irmãos lembram que ele falou assim: a quem buscais? É a mim? Não deixar ir a estes. O Senhor não quis colocar os discípulos em apuro desnecessário. Versículo 20, declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Né? Por que me interrogas? Como dizendo, bom, qual que é a real, né, intenção da sua pergunta? Por que você está me perguntando isso? Né? Quase que devolvendo a pergunta de Anás. Né? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, sumo sacerdote. Então, ele falou: irmãos, essa palavra foi a única palavra que o Senhor disse para Anás. Falou: olha, por que me interrompes? O que eu tenho ensinado tem feito de forma pública. Pode perguntar para as pessoas, né? Quer saber o que, né? Qual que é a minha doutrina? Né? Bom, feito isso, levaram ele para Caifás. Né? Quem relata o que aconteceu entre o Senhor e Caifás é Mateus. Então, vamos voltar a Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 57. Então, é a continuação daquela cena. Saiu de Anás mandou para Caifás, versículo 57 de Mateus 26. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Os irmãos foram ver o que o Senhor disse. Não foi isso. Fala assim: destruir esse santuário e eu reedificar em 3 dias. Enfim, então, as contradições das pessoas que se apresentaram como falsas testemunhas. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Irmãos, isso tem que nos encantar. É impressionante isso. O Senhor não estava preocupado em defender, ainda mais de observações mentirosas. Não falou nada. Caifás ficou doido, né? Ué, vai responder nada, não? Né? Jesus, porém, guardou silêncio. Né? E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa palavra é uma palavra já quase de um desespero junto com impaciência, mas diz o irmão Campo Morgan que essa palavra, esse termo era um termo técnico, com peso legal. Eu te conjuro pelo Deus, colocou o Senhor sob juramento. Declara-nos, né? Se és o Cristo, o Filho de Deus. E a resposta do Senhor também foi utilizando o termo, digamos, técnico. Tu o disseste. Tu o disseste. Entretanto, esse entretanto é curioso. Eu vos declaro que desde agora
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Porque, entretanto, né? Entretanto, está se contrapondo aqui. E segundo Campomoro, muitos estudiosos estão debatendo de onde que vem esse entretanto, o que ele quis dizer. E ele tem uma opinião que me satisfez. É uma curiosidade. Ele acha que o Senhor viu na cara de Caifás a incredulidade. Então, às vezes, assim, cara, quando o Senhor respondeu, tu disseste, ele deve talvez feito assim. E aí? Né? Então, como se o Senhor dissesse assim, a despeito da tua incredulidade, entretanto, a despeito dela, vereis o Filho do Homem, a partir de agora. Né? E ele faz referência a uma profecia de Daniel, que é o único momento no Antigo Testamento que tem essa frase, Filho do Homem, que era a maneira predileta com a qual ele se referia a si mesmo. Vamos ver lá, porque tem um ponto importante que talvez não esteja tão claro aqui no texto de Mateus. Então, Daniel capítulo 7, versículo 13, é a profecia que o Senhor citou. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Observe que aqui também diz que vinha. O filho do homem vinha. Mas o vinha para onde? Esse texto deixa claro. Ele vinha para se apresentar ao ancião de dias. Esse texto fala da ascensão do Senhor, não fala da volta do Senhor. Então, quando vemos aqui em Mateus, capítulo 26, né? E desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, provavelmente está fazendo menção à sua ascensão, não à sua volta, à sua parúzia, né? Que ainda está para vir. Curiosamente, lendo o paralelo de Lucas, em Lucas está claro isso, né? Que estava falando da sua ascensão. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E a continuação dessa história volta para o Evangelho de João. Já estamos terminando essa sequência. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, etc. E aí foi todo o trato do Senhor com Pilatos. João 18, 28. 18. Ok? Então, essa penúltima ocorrência do nome Caifás no Novo Testamento, e a última está em Atos, já no livro de Atos, capítulo 4, quando Pedro e João foram presos e foram levados até o Sinédrio para serem arguídos, e lá, claro, estavam, né, Anás e Caifás. Versículo 6 de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 6. Lendo o versículo 5 também. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Essa é a última vez em que aparecem os nomes deles, né? Eles aparecem, daqui a pouquinho nós vamos concluir com um texto um pouco mais na frente do livro de Atos. Então, irmãos, essa é a história, né? Vimos essas duas pessoas e vimos as respostas que o Senhor deu, né? E a resposta que o Senhor deu para Caifás
é muito impressionante, porque ele não se defendeu. Poderia ter se defendido, né? Ele não disse, olha, vocês não estão entendendo nada do que eu disse, né? Mas a resposta dele foi, olha, tu o disseste. Disseste que? Que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. A resposta do Senhor foi uma declaração da sua pessoa e da sua posição. Ponto. Não foi argumento de nada, não era um momento de tentar contra-argumentar, explicar, deixar de explicar. E quantas vezes a resposta para as nossas questões é só essa, uma declaração da pessoa e da posição do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Irmãos, então, chegamos à conclusão, né? Precisamos fechar, e eu fico olhando para esse cenário. E quando eu meditava nesses textos, né? Então, duas coisas, que aliás é uma só, né? Me impactaram. Foi o antagonismo dessas pessoas para com o Senhor. Por um lado, foram antagônicos ao propósito de Deus, apesar da posição que eles ocupavam, né? Eles desestruturaram, ou seja, estragaram, vamos dizer assim, o sacerdócio, né? De forma muito, muito evidente. E a preocupação deles era meramente pessoal. E apesar de acompanharem João Batista e o Senhor durante todo o ministério, nada disso parece ter mexido com eles, e quando mexeu, foi no sentido oposto, né? Assim, não, vamos dar um jeito nesse pessoal, porque, né, vai que a gente perde as nossas regalias, né? Mas quando o Senhor se apresentou diante deles, eu não vejo no Senhor qualquer, irmãos, perdoe colocar dessa maneira, mas qualquer esforço para ganhá-los. Observa a postura do Senhor. É como se o Senhor soubesse, o coração deles estava, né, eles haviam decidido não crer. E aí é impressionante como o Senhor se limita a responder as respostas que ouvimos. Por um lado, disse, olha, por que me interrogas? Procura saber de quem, né? Talvez fosse a oportunidade dele de, né, passar pelos pontos mais importantes da sua doutrina. Fez isso não. Por que me interrogas? Para perguntar, né? Informe-se melhor. E com Caifás, estava silêncio. E eu acho que o Senhor não teria dito uma palavra para Caifás se Caifás não tivesse colocado sobre o caminho. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Tu disseste. Bom. E mais, aí diz, entretanto, né? Digo-vos que a partir de agora vereis, né, o Filho do Homem vindo, né, e assentado. Okay? Então, assim, eu acho que o nosso coração, ele corre o perigo, né, de também resistir ao Senhor. E o Senhor é paciente, Ele é misericordioso, mas em alguns momentos eu acho que o Senhor talvez não insista demais. Ele diz, olha, você vai precisar caminhar mais um pouco, né? E muitas vezes, quando nós oramos pelas pessoas que queremos que o Senhor ganhe, às vezes a gente não considera que a situação é séria, porque às vezes, não sei, né? Se a pessoa determinou não crer, determinou ficar, né, se livrar do Senhor, isso tem que nos encher de temor, né? Então, vou concluir com dois textos que precisam nos alertar para essas questões, né? E nós, por um lado, podemos usá-los para advertir essas pessoas que se mantêm rebeldes contra o Senhor, e também pedir que o Senhor sonde nosso coração não nos permita jamais cair em situação parecida. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O final do capítulo 8 conta quando o Senhor foi para a terra dos Gadarenos, e ele expulsou aqueles demônios, né? Uma legião, foram para os porcos, né?
E não obstante ter feito tão bem para aquele endemoniado, o que diz o versículo 34, capítulo 8? Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Essa é a metade da tragédia. Pedir para o Senhor se retirar. Senhor, nós não queremos seu povo. O Senhor nos incomoda, né? Nós vimos tão bem, né, criando os nossos povos, né? Eles tinham o seu próprio, né, impériozinho de criação de povos, né? Eles eram sumos sacerdotes daqueles povos. Perfeito, ótimo. Senhor, você está nos atrapalhando, está atrapalhando nossos negócios. Retire-se. Olha, irmãos, que frieza. Mas essa é só a metade. A outra metade é o início do capítulo 9, que diz, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. O Senhor não deu uma palavra para eles. Não, peraí, eu só quero fazer o bem. Eu fico imaginando, a nossa tendência é argumentar tanto às vezes. Né? O Senhor entrou no barco e foi para o outro lado. Eu estava considerando esse texto, Senhor, misericórdia de mim. Vamos combinar o seguinte, se algum dia o Senhor for entrar no barco para o outro lado, me leva junto. Né? Me leva junto, eu não posso ter distância do Senhor. Né? Então, irmãos, isso aqui é muito solene. É muito solene. Né? Claro que se trata de pessoas que não conhecem o Senhor. Isso tem que nos encher o coração de temor né? e de um senso de urgência sobre certo aspecto, mas também são coisas que às vezes estão fora da nossa mão. Mas, no nosso contexto, nós podemos sim resistir, né, ao Senhor. E muitas vezes o Senhor vai permitir que nós o resistamos para o nosso grande prejuízo de passagem. Então vamos concluir com a história de Estevão, porque ele usa esses termos, né? Estevão foi martirizado no capítulo 7 do livro de Atos, o relato está ali. Curioso, quando Estevão foi levado para o julgamento, em vários aspectos lembra o julgamento do Senhor. Eu vou ler só para os irmãos perceberem os paralelos. Versículo 8 do capítulo 6 de Atos diz: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados os libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram os homens que disseram: temos ouvido, então subornaram também, então teve esse arranjo ilícito. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. O sinédrio era o lugar, era o fórum de resolver essas questões todas. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, provavelmente Caifás: porventura é isso assim? Agora o Estevão fez o que acho que nós faríamos, não como o Senhor, né? Ficou calado. O Estevão foi lá, fez um belíssimo discurso, belíssimo mesmo. Capítulo 7 é muito impressionante. Mas, irmãos, versículo 51, e com isso nós vamos encerrar. Ao final desse momento, né, ele contou a história, como é que o povo, ao longo das eras, resistiu à ação de Deus. Homens de dura serviço, versículo 51. E incircuncisos de coração, e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.
Irmãos, parece-me que a mensagem, talvez comum, né, dessas histórias de Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, é um alerta solene para nós. O Senhor não se preocupou em argumentar com eles. E uma vez ressurreto, não apareceu para nenhum deles. Aliás, o Senhor nunca apareceu para nenhum dos seus inimigos, só para os seus discípulos, depois da ressurreição. E a gente pensa assim, bastava ele se apresentar para Herodes, ele ia resolver um monte de dificuldades. Imagina, perseguição, isso tudo aí, o que acontecer? Mas os planos do Senhor são muito mais elevados. Mas o que há de comum, me parece, é isso. É a palavra solene de que nós não podemos, nem devemos resistir ao Senhor, ao Espírito do Senhor, né? Temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, porque cremos no Senhor. Então, não nos cabe resistir ao Senhor. Mas resistir ao Senhor tem consequências muito drásticas, muito dramáticas, principalmente se o Senhor resolver passar para o outro lado e nos deixar do lado de cá. Para a gente, né, experimentar um pouco da nossa dificuldade. E, claro, sabemos que, em última análise, o Senhor é aquele que corre atrás da ovelha, busca a ovelha que se perdeu, né? Mas o trato do Senhor, nós não queremos ir pela força, irmãos. O Senhor nos atraia com seus laços de amor. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela advertência. Senhor, dá-nos um coração responsivo a ti, Senhor. Senhor, ao considerarmos o transcurso, Senhor, desses últimos dias, confessamos que o nosso coração está frio, que nos apresentamos diante de ti, muitas vezes de forma inadequada. Livra-nos, Senhor, de resistirmos ao teu Espírito. Livra-nos de resistirmos à tua condução. Senhor, livra-nos de que as palavras que temos ouvido sejam só mais palavras, mais informações. Elas precisam, Senhor, se tornar espírito e vida em nós, porque são a tua palavra. Sopra, Senhor, pelo teu Espírito. Vivifica-nos, atrai-nos, Senhor. Livra-nos de cairmos, Senhor, numa condição em que nós sejamos antagônicos a ti, resistindo ao teu Espírito. Senhor, nós nos entregamos confiadamente em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.